Janeiro Profético, na Assembleia de Deus, Siloé, em Chamas. Glória a Deus, amados, eu quero desejar a todos a paz do Senhor. Seja Deus em Cristo para sempre louvado pela oportunidade que temos de, na singularidade da noite em que estamos, uma vez mais compartilharmos da palavra de Deus. A mim constitui enorme honra a oportunidade de tornar a essa casa. Eu estou acompanhado de alguns amigos, Daniel, a sua esposa, a bomba de Deus que você viu aqui agora. Estou acompanhado de minha esposa, pastora Débora. Nós somos pastores no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu e é uma honra estar aqui servindo vocês. Pastor Fábio, prazer, viu? A cada um, prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu confesso que eu vim com coração desejoso de conversar com você sobre Ruth, mas já no carro eu falei com minha esposa, eu estou sentindo que Deus vai mudar a palavra. E enquanto o Ministério de Louvor cantava, o Espírito de Deus visitou meu coração ali e falou: Júnior, fala sobre Ezequiel 37. Eu confesso que não é uma mensagem de muito costume de janeiro profético. Nesses 12 anos aí pregando a palavra, poucas vezes eu ouvi Ezequiel 37 um janeiro profético. Mas eu creio que Deus tem algo a falar conosco e eu pretendo ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. Ezequiel 37, somente o versículo 9, por gentileza. Ezequiel 37. Mais que tudo te amarei te amo, Jesus. Vamos lá, Ezequiel 37, versículo 9. Está escrito: ele me disse, profetiza ao Espírito, vírgula, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó vento do Espírito, e assopra sobre esses ossos, para que vivam. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, vem dos quatro cantos, ó vento do Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. A minha oração é que Jesus continue falando conosco. Tome seu assento. Amados, parece não ser tão simples falar sobre o assunto que temos em suma. Eu cresci e fui educado pelos meus mentores desde quando comecei a pregar o Evangelho. Eu aprendi que pregação não é brincadeira. Isso eu aprendi também porque, embora cresci em igrejas pentecostais, apaixonei-me pela teologia batista tradicional. Embora sendo arminiano, como sou, me acheguei mais à teologia reformada. E na teologia reformada pude aprender a seriedade da pregação.
Não que a teologia pentecostal não tenha, mas é que a Batista, de uma forma muito diferenciada, firma isso com um grifo muito forte. Eu cresci aprendendo de que pregar não é brincadeira. Eu cresci aprendendo de que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser pesquisado. E isso é fato porque a Bíblia não foi escrita para a nossa cultura. E a última vez que eu vim aqui, eu falei um pouco sobre isso. Nós somos de uma cultura ocidental e a Bíblia é escrita para uma cultura oriental. Portanto, muitas coisas fogem à nossa cultura e ao nosso entendimento. Também há uma complicação na linguagem, porque a Bíblia se apega a principalmente 3 linguagens. Ali, na teologia mediana, ou no médio de teologia, antes do bacharelado, nós vamos passar ali por uma matéria chamada Introdução à Filosofia Bíblica. E na filosofia bíblica, nós vamos aprender um pouco sobre 3 parâmetros do antropo: o antropocentrismo, o antropomorfismo e o antropopatismo. Mas a Bíblia, tirando esse termo filosófico, e aí é um termo mais lá para Adão, numa outra oportunidade eu prego sobre isso, nós temos 3 linguagens principais na Bíblia. E elas são a linguagem alegórica, a linguagem figurativa e a linguagem literária. Então a Bíblia se divide e se desenrola nessas 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Isso falo porque o livro de Ezequiel, embora ele tenha de fato, literalmente, sido arrebatado para ter visões de Deus, as visões que Deus dá a Ezequiel são visões em uma linguagem alegórica. E há uma grande diferença entre a linguagem alegórica e a linguagem figurativa. A linguagem figurativa te dá uma compreensão direta do que o texto quer dizer. Como, por exemplo, se eu começar a falar sobre cruz aqui, você imediatamente vai lembrar do sacrifício vicário de Cristo, porque a cruz denota isso. A linguagem alegórica é um pouco diferente. É necessário que se faça uma interpretação global do texto. E aí eu preciso levar para o campo exegético. E aí eu vou falar das 2 análises principais do campo da exegese: a análise diacrônica e a análise semiótica, para que então eu chegue ao que verdadeiramente o texto quer dizer. Mas a ideia não é essa. De uma forma mais simplificada, a linguagem figurativa, você vai precisar usar outros textos ou outros parâmetros para entender o que o texto de fato quis dizer. Como, por exemplo, quando Ezequiel vê as rodas de fogo, você precisa estudar um pouco para entender. A forma que ele discerne os anjos, você precisa estudar um pouco para entender. Ezequiel 47, por exemplo, ele vê uma cidade embaixo da água. E você precisa estudar um pouco para entender. Trata-se o tempo todo de uma linguagem figurativa ou alegórica. Alegórica, me perdoe, propriamente dito. Trata-se de uma linguagem alegórica. Então me demanda uma pesquisa um pouco mais profunda. E por que eu trato sobre isso? Ezequiel 37, de forma espetacular, me traz uma figuração que é muito importante para os tempos de hoje, principalmente para o nosso 2023. Deus leva Ezequiel a um vale. Esse vale é um vale de ossos secos. É um cemitério. Acredito que o cemitério mais perto daqui seja o cemitério de Ricardo. Cemitério de Ricardo. É um cemitério. A questão é que nos dias de Ezequiel, a referência que ele tem de cemitério é um pouco diferente. Mas quando Deus coloca ele no meio desse vale, você vai ver o final do texto, Deus trabalhando com números. E por que Deus trabalha com números no final do texto? Porque os judeus creem que os números profetizam. Isso porque quando os judeus saem da Babilônia, após os 70 anos de exílio, eles vão trazer algumas coisas da Babilônia. Até ir para a Babilônia, se escreve o aramaico.
ou o hebraico ortodoxo, como queira chamar. Na volta da Babilônia, eles trazem o calendário babilônico. A escrita agora vai fundir o aramaico e o assírio. E eles trazem, por exemplo, uma ferramenta interpretativa dos miglates antigos. E o que é miglá, pastor? Miglá é rolo. Dos rolos antigos. E essa ferramenta interpretativa para os rolos se chama gemátria. E o que é gemátria? Gemátria é a habilidade de dar às letras um valor numérico e aos números um significado profético. Eu repito, gemátria é a habilidade de dar às letras um valor numérico e aos números um significado profético. Observe então que o número 1, que vem do hebraico Aleph, Aleph é a letra A, o número 1 vem do hebraico Aleph para eles, e eles tratam Aleph como 1. E o significado do 1 aponta para a teocracia, o regime teocrático, como por exemplo a oração principal dos judeus que eles oram todo dia de manhã, Deuteronômio capítulo 6, versículos número 4, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor é um e o Senhor é o único. Ou, por exemplo, o texto que os judeus admiram e citam muitas vezes, Isaías 43, versículo 11. Anohim, Anohi, Adonai, Vem, Baladai, Moshia. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro. O número 2, a letra Beit. Beit é o B dos judeus, aponta para o número 2, e no significado profético, fala da confirmação de Deus, ou da linhagem de Deus em uma aliança. Por exemplo, macho e fêmea, por exemplo, homem e mulher, ou por exemplo, que Jesus mesmo falou no livro de Mateus, que o que 2 ligarem na terra, está automaticamente ligado no céu. 3, para nós pentecostais, que somos tricotômicos, é a letra Gimel. Gimel podia se traduzir também por um significado de rapidez, mas na volta da Babilônia, Gimel ganha mais um significado, e aí já se pode traduzir pela tricotomia, ou pelo número do governo de Deus nas coisas sobrenaturais, Pai, Filho, Espírito Santo, corpo, alma e espírito, as fases da água propriamente dito, sólido, líquido, gasoso. Então as coisas se dividem em 3. Então observe o que eu estou dizendo, gemátria é dar às letras um valor numérico e aos números um significado profético. Dar às letras um valor numérico e aos números um significado profético. Observe que quando, pastor, Deus coloca Ezequiel no vale, Ezequiel profetiza 2 vezes. Na primeira vez, Deus olha para Ezequiel e diz: profetiza ao vale, ou profetiza aos ossos. Então a profecia de Ezequiel vai se direcionar especificamente aos ossos. Não se preocupe, eu começo batista, mas eu termino pentecostal. Daqui a pouco a Assembleia me toma, fica tranquilo, fica calmo. Eu começo batista, mas eu termino pentecostal, a gente chega lá. Ezequiel profetiza ao vale. Ele profetiza especificamente ao vale. E o que ele diz? Vale de ossos secos. Ouve a voz do Senhor. É a Bíblia que diz, não eu. O vale começou a se mover. Os ossos, mais do que unirem-se a outros ossos, está escrito que ossos procuraram os seus ossos. Então a formação do corpo foi perfeita. Ossos começam a procurar os seus ossos. E então, quando toda a estrutura esquelética está formada, os ossos começam a frutificar. Como? Dos ossos vão surgir nervo. Dos ossos vão surgir carne, veias, pele. O vale se moveu. Eu lhe pergunto, vale tem ouvido?
Eu espero que você não esteja mais batista do que eu. Eu estou numa igreja pentecostal. Vale tem ouvidos? Ossos têm ouvidos? O que Deus estava ensinando para Ezequiel? Porque Deus diz a Ezequiel o seguinte: Ezequiel está no meio do vale. Ezequiel anda ao redor dos ossos. Ezequiel não pisa nos ossos, mesmo eles sendo secos. É que osso, no original, vem do hebraico atzamot, e atzamot aponta para ossos ou estrutura óssea. Mas essa palavra atzamot vem da raiz mut, que podemos chamar então de atzamut, que tem dois significados: essência e qualidade. Osso de fato não houve. E é por isso que eu imagino que Ezequiel disse: Senhor, os ossos estão secos. E eu imagino que Deus responderia: seco para você. Porque aí dentro dessa sequidão ainda tem uma essência viva. E embora ossos não ouçam, a essência ouvirá. Então, quando Ezequiel profetiza ao vale aos ossos, os ossos não podem ouvir e não podem se mover, mas a essência que está dentro deles, eu estou sentindo de pregar a palavra, vai corresponder a voz. Isso é atzamut. Vai corresponder à voz profética. Essência aponta para a unção, e qualidade aponta para a obediência. A profecia de Ezequiel revelou a unção nos ossos e revelou a qualidade de obedecer a voz. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sinto a Assembleia de Deus me chamando para pregar. Os ossos começaram a se mover, começaram a procurar os seus ossos, e isso aponta para estruturação e organização. Era Deus mostrando para Ezequiel o seguinte: está percebendo, Ezequiel, que você não está pegando os ossos com a mão para ligar osso com osso. A unção que está nos ossos está organizando o vale. Você não precisa botar a mão, você só precisa liberar a palavra. E se a essência ainda estiver aí, eu estou sentindo a graça. A essência vai obedecer à voz profética. Enquanto Ezequiel profetizava, a essência obedecia. Era atzamot movendo atzamut, atzamot movendo atzamut. Eram ossos sendo movidos pela essência. Quando o vale se organizou, os ossos frutificaram. Isso significa que a essência estava lá. Mas enquanto não há organização, a essência não funciona. Quando a voz profética foi liberada e a organização aconteceu, os ossos frutificaram. Eu sinto que muitos de nós em 2022 passamos por isso. 2022 foi um ano de organização para alguns. Deus começou a tirar algumas coisas, botar outras no lugar, quebrar coisas para construir outras coisas. E alguém dizia: o que está acontecendo? Era Deus dizendo: eu estou com 2 controles na mão. Num controle eu tenho atzamut, no outro controle eu tenho atzamut. No controle eu tenho ossos, no outro controle eu tenho a essência. E eu estou sentindo uma presença muito terrível aqui. E eu vou fazer um se mover, eu vou fazer um ajudar o outro. Eu preciso que você, com muito carinho, dê um sorriso para quem está do seu lado e diga para ele: não confunda realidade com verdade. A minha realidade pode ser que eu estou bagunçado. A minha realidade pode ser que eu estou desorganizado. Mas se a voz profética entrar na Siloé, olha aí,
Olha aí, a essência que está dentro de mim vai obedecer a voz. Aproveita que levantou a mão e não baixa a tua mão. Deixa só o teclado comigo por enquanto. Não baixa a tua mão, não baixa a tua mão, pois eu vim liberar uma palavra. Ainda que tu estejas seco, tu ainda és ungido. Ainda que tu estejas quebrado, tu ainda és ungido. Ainda que tu esteja oprimido, falho, tu ainda é ungido. E a unção obedecerá a voz. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga para ele: eu posso estar quebrado, mas ainda sou ungido. Eu posso estar abatido, mas ainda sou ungido. Eu posso ainda não ter a condição que eu quero, o dinheiro que eu quero, mas eu ainda. Onde estão os ungidos? Onde está ungido aqui? Tem ungido aí? Tem ungido aí? Eu vou parar de pregar. Eu vou deixar você adorar. Bota a unção para fora. Ferido, mas não destruído. Eu estou sentindo a Assembleia me chamando. Eu vou atender a Assembleia. Abatido, mas não desamparado. Eu estou no vale, mas sou ungido. Eita! Tá sentindo a presença daquele que te ungiu? Tá decadência. Aqui pode falar em mistério, pastor Fábio. Como na cantura. Ele é mantura na cara baixeia. Uramanto. Esse glória a Deus é glória a Deus de ungido. Esse aleluia. Eita! Segura, Daniel, nós já vamos lá. Segura, daqui a pouco a gente vai. Vem mais leve comigo por enquanto. É por isso que eu me imagino que os discípulos olharam para Jesus e disseram: tá vendo aí? O Senhor ressuscitou. É a primeira reunião dos discípulos. E cadê Pedro? Cadê teu predileto? Só está 11, Pedro não está aqui. Eu imagino que Jesus olhou e falou: fica tranquilo, Pedro está seco, mas ainda tem essência. Quando ele sai do discipulado, o primeiro lugar em que ele vai, Pedro. Aí ele chega, pega Pedro, e ele não pergunta ao emocional de Pedro, porque o emocional está seco. Ele pergunta para a essência: Pedro, tu me amas? A essência ouviu e falou: eu te amo. Ó o WhatsApp e o WhatsApp. Perguntou a segunda: Pedro, tu me amas? Vale organizando. E Pedro: Senhor, eu te amo. O Senhor pensou e falou: tá quase lá. Pedro, tu me amas? Ele disse: mestre, tu sabe que eu te amo. Aí ele pensou: agora o vale está organizado. Então aproveita que a essência está aí dentro e a unção ainda está dentro de você, e pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Primeiro pastor. Pedro
Pedro saiu de cerco para pastor presidente. Eu repito, Pedro saiu de cerco para pastor presidente. Você pode colocar a mão só mais uma vez no ombro de quem está do seu lado e diga para ele se a essência que está dentro de mim. Fala se a unção que está dentro de mim. Ouvir a voz profética, não se espante. Eu vou sair do nada para tudo. Eu vou sair do nada para quem está comigo nessa palavra. Dá um pulo dessa cadeira agora. Que unção terrível. Calamanta lefaçanda camanto revassa. Emite o ré pra cana, canta cana, se comuntura bacala manjeia. Eu estou vendo uma nuvem pousando nessa casa. É noite da essência. Eu parto para o final. Jesus me ajuda. Ai. Aleluia. 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 Aleluia! Eita glória! Eita glória! Eu encerro. Eu encerro. Ezequiel profetiza. Os ossos se levantam. Aliás, os ossos se organizam. Mas o versículo 8 me espanta, pastora. O versículo 8 termina com essa afirmação: e não havia espírito neles. Os corpos estão lindos. Estrutura craniana perfeita. Pastor, o senhor me permite? Os corpos, eu já perdi alguns blazers assim. Os corpos estão lindos. Daniel, a estrutura está pronta. Estrutura cervical perfeita. Cervical C. Cervical E. Cervical T. Perfeita. Estrutura craniana perfeita, não tem nenhum traumatismo. A estruturação foi completa. Os órgãos estão formados. Não há nenhuma razão para aqueles corpos estarem deitados ainda. Mas era Deus ensinando uma coisa para Ezequiel. E eu já estou partindo para o final. Era Deus ensinando para Ezequiel o seguinte:
A profecia ao vale faz com que a terra movimente as coisas. E a terra tem poder para isso. Quem criou os animais? Por ordem de Deus, a terra. Mas Deus precisava ensinar uma coisa para Ezequiel. Eu deixei a terra organizar. Mas eu não vou deixar a terra fazer viver. Porque aquilo que a terra dá vida, a terra também pode matar. Então eu deixo a terra organizar. Você profetiza ao vale, o vale ouve. Você profetiza aos ossos e a essência os move. Mas da vida, só o Espírito. É por isso que tem coisas na tua vida que, ainda que organizadas, ainda não geraram movimento. E eu vim aqui só para te dar essa senha. Deus deixou a terra organizar, mas não vai deixar a terra fazer viver. Já teve muitas coisas na tua vida que a terra fez viver e a terra mesmo matou. E Deus está dizendo, dessa vez não. Eu imagino. Eita glória. Eu imagino que Ezequiel perguntou: Senhor, eu faço o que então? Aí ele diz: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Como? Diga assim: vem dos... Está aí o problema. Na verdade, está aí a solução. Eu te falei que o número 1 aponta para a teocracia. O número 2 aponta para a aliança e confirmação. O número 3 aponta para governo sobrenatural, estrutura de governo sobrenatural. E o número 4? Chama-se Gemátria de Dalet. Aponta para a intervenção sobrenatural de Deus nas coisas da... Pastor, que heresia. Prova? Eu posso te provar agora. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele faz fluir uma fonte no jardim. E a fonte que flui no jardim jorra para 4 braços. 2 dessas águas, ou 2 desses rios, são de alto índice de salinidade, que é o Tigre e o Eufrates. Logo, são águas com alto poder de cicatrização, onde o homem pode se curar. E as outras 2? Águas doces e boas para beber. É Deus ensinando para Adão: de sede você não morre, e de ferida também não. Um outro dia eu prego sobre isso. Vamos lá, deixa eu caminhar. Um outro dia eu prego sobre isso. Lembra de 2 Reis capítulo 7? Quando Samaria está invadida pelos assírios, Eliseu diz assim: amanhã a essas horas se estará vendendo trigo e farinha por uma cevada. O moço do rei diz: é impossível. Eliseu diz: tu vai ver. Tu vai preparar o caminho, mas tu não vai desfrutar. E quem Deus usa para fazer o exército assírio correr? 4 leprosos. Para ressuscitar Lázaro, Jesus chegou em que dia, pelo amor de Deus? Não chegou no primeiro, não chegou no segundo, não chegou no terceiro. Ele fez questão de chegar no 4. Eu preciso te lembrar que em Atos capítulo 12, o anjo desce na prisão para tirar Pedro de lá às 4 da manhã. E tem mais, eu quero ver se você dá um glória a Deus gostoso agora. Ele é o 4º homem. Falou de número 4, falou de intervenção sobrenatural. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, tu queres ver esses ossos levantarem?
Profetiza e diz: sopra dos 4 cantos. Pois se vier dos 4 cantos, Ezequiel, uma intervenção vai acontecer, e aquilo que está morto vai levanta a tua mão. Eu já encerrei. Levanta a tua mão, não baixe a tua mão, pois eu vim profetizar que dentro de 4 dias, 4 horas ou 4 meses, dentro de um ciclo de número 4, uma intervenção de Deus vai alcançar. Eu vou parar de pregar por 40 segundos para você levantar as mãos e dar 40 segundos de glória. Eu espero você. Tem glória a Deus aí ou não? Tem aleluia aí ou não? Tem glória a Deus? Eu vou te provocar. Enquanto você adora aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas, e embaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Vai 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não, tua casa não, tua família não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Lá vai a profecia: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará. Quem acredita nessa palavra, pula dessa cadeira agora. Fique de pé comigo, por favor. Queima. Erranassa camandere forga prom. Como cantu que macanta lefo, enezawa cantu que pramanachanda, o canasa canta de comanarraia. Eu quero convidar os batizados no Espírito, os pentecostais, a hora e mistérios agora. Deixa Deus te tomar. Segura, Daniel, deixa eu ouvir só a igreja agora. Irmão, tô com uma vontade de marchar aqui. Eita, cananabachuri, ele promaraia. Aleluia! 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 Ai!
fica à vontade, fica à vontade. Oh, glória. Oh, glória. Amados, amados, eu consegui encerrar no horário. Aleluia. A programação mudou um pouco. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito. A programação mudou um pouco. Isso. Você é o cara. Eu quero chamar você, crente ou não crente, que virou esse ano seco, mas a essência e a unção que há em você ouviu a voz de Deus hoje. Vem à frente, eu quero orar por você. Eu não ia pregar isso. Fica no piano, vem no piano. Eu te amo, Jesus. Eu quero orar por você, vem mesmo. Vem mesmo. Isso aqui não é pregador que faz, isso aqui não é hebraico que faz. Isso é Jesus, irmão. Eu tenho meu culto toda quarta-feira à tarde na Apacentagem de Nova Iguaçu e eu falo a mesma coisa. Pregador é só um instrumento. Eu sou como o teclado que o Daniel tem na mão. Se o Daniel parar de tocar ali, não sai som nenhum. O pregador, o cantor, o pastor, só funciona quando Deus coloca a mão. O glória a Deus que você deu, não fui eu que arranquei de você. Ao contrário do que muitos dizem, eu não virei a casa. Casa não vira. É a essência que ouve a voz e a... Isso é Deus que faz. Eu estou feliz porque você veio. Enquanto a minha esposa canta, eu vou passar o microfone para o pastor Fábio. Eu posso colocar a mão sobre eles? Se os pastores puderem me ajudar a orar por eles. Fica à vontade, amor.
te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só Ele tem todo o poder. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só Ele tem todo o poder. É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Só Ele tem Todo o poder. a última palavra é dele, é dele. A última palavra é dele. Só Ele tem. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto veio o sim e o amém. É Deus quem faz. Que coisa linda. Ouça-me. Alguém aqui quer levantar as mãos para Jesus hoje? Pastor, eu quero aceitar Jesus. Quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Alguém aqui? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Alguém? Alguém? Aleluia. Aleluia. Pastor Fábio, minha gratidão. Muito obrigado, viu?